Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje, 13 de julho de 2021. E como todas as terças-feiras, nós temos um encontro marcado. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Inês. Que bom, os amigos vão chegando, os amigos dos dois planos da vida. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Muito bom estarmos juntos com esse mesmo propósito, com esse mesmo sentimento, nos unirmos para compreendermos a essência do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Isso é muito bom. Boa noite, Cida. Boa noite, Liete. Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos a nossa noite, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. É a mensagem 61, também tu. É uma passagem que se encontra em João, capítulo 12, versículos 10. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Repetindo, e os principais dos sacerdotes tomaram também a deliberação de matar a Lázaro. João, capítulo 12, versículos 10. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro, nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria, em Jerusalém, a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. Amigos, gratos por estarmos reunidos em nome de Jesus. Jesus nos disse: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. E nós sentimos a tua presença, Senhor, em nosso lar e em nossos corações. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom, amigos, estamos juntos. Boa noite, Cida. Boa noite, Marilza, Lúcia, Sueli. Todos esses amigos queridos que vão chegando para o nosso estudo do Evangelho. Nós aproveitamos para lembrar. Boa noite, Erli. Que bom, Erli, também diretamente de Buenos Aires para Olambra. Que bom. Mas nós lembramos que nosso estudo de terça-feira, de 8 às 8h30 da noite,
ele tem também um propósito: preparar os amigos que estão em tratamento para a reunião de tratamento. A reunião de tratamento, que é toda terça-feira, à distância, não é ao vivo, de 8h30 às 9h30 da noite. O nosso estudo também tem esse propósito: preparar aqueles que vão ser atendidos nessa reunião de irradiação e vibração, e também para nos unirmos, nós, os trabalhadores da nossa casa espírita, os trabalhadores encarnados e os desencarnados. Boa noite, Vicente. Bom, muito bom estarmos juntos. Vamos iniciar o nosso estudo, hoje, 13 de julho de 2021. Nós vamos dar continuidade, iniciando hoje nós vamos iniciar ainda com o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos continuar vendo as instruções dos Espíritos. Hoje nós vamos ver o item 27, que é uma instrução do Espírito Bernardino, Espírito Protetor, e foi dada em Bordeaux em 1863. E o título dessa instrução é muito interessante: dever-se-á por termo as provas do próximo. O que Bernardino, Espírito Protetor, nos coloca: é válido, é aceitável nós colocarmos possibilidades para que aquele nosso próximo que está passando por alguma prova, essa prova cesse? Porque muitos alegam que se estamos aqui no planeta de provas e expiações, é necessário que passemos pelas provas, pelas expiações, e que ninguém deve auxiliar para aliviar, para amenizar esse sofrimento, essas provas. E é isso que Bernardino vai nos falar: dever-se-á por termo as provas do próximo. O que vocês acham? Ele vem fazendo um questionamento: deve alguém por termo as provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? O que vocês pensam com relação a isso? Vamos ver o que o Espírito Bernardino, Espírito Protetor, nos diz. Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. O protetor, benfeitor amigo, ele nos coloca que nós estamos aqui não é por acaso. Se estamos aqui no planeta de expiações, é porque temos expiações ou provas a cumprir, porque senão nós já estaríamos em outros planetas, a não ser que estivéssemos aqui como missionários, porque pela bondade divina, é permitido que emissários do bem periodicamente reencarnem sem necessitar nem de nenhuma prova, nem de uma expiação, mas vêm para nos auxiliar, para nos orientar, para nos conduzir. Mas, fora essas exceções,
Se estamos aqui, como diz Bernardino, é porque nós temos juros da dívida que precisamos pagar. E juros, porque em geral nós somos muito ávidos em nos endividarmos, conquistando uma série de equívocos. E são tantos, em geral, que numa única existência nós não conseguimos nos quitar. Então nós erramos de uma forma rápida, mas na hora de pagar, de quitar, nós, pela bondade de Deus, nós pagamos a prestação. Ao invés de quitarmos tudo numa só reencarnação, em geral, nós estamos pagando os juros. Imagine se tivéssemos que quitar tudo de uma vez só. É como pedirmos um empréstimo no banco. Nós pedimos um empréstimo em um mês, mas nós não quitamos o empréstimo no mês seguinte. Dependendo do empréstimo, pode levar vários e vários meses, 50 meses, 80 meses quitando aquele empréstimo. É como quando nós compramos uma casa própria, financiada, às vezes se leva 30 anos para poder quitar aquela casa. E um dia nós vamos ter a alegria o quê? Ai, agora sim, eu sou proprietário dessa casa, mas foram anos e anos para poder quitar, mês a mês. E a mesma coisa, nós vamos aos pouquinhos quitando os nossos débitos. E o benfeitor nos diz, esse pensamento, porém, de que nós vamos quitando os débitos aos pouquinhos, esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns, diz ele, alguns pensam que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Então, o outro vê ali um parente, um amigo, um vizinho, um conhecido, padecendo, seja do que for. E muitos se pronunciam dessa forma. Não, eu até poderia ajudá-lo, mas se ele está passando por isso, é necessário. Então, deixe que as provas sigam seu curso. Não vou mover, como se fala, uma palha. Não moverei uma palha para auxiliar. Outros, há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, esse é o amigo, quando eu era bem jovenzinha, existia o amigo da onça. Quem é mais experiente de vida já ouviu falar, o amigo da onça. E ele coloca aqui, tem aquele que, além de não ajudar, além de nada fazer para as atenuar, mas que julgam, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Esse mais vivas quer dizer o quê? Tornando as provas da pessoa pior ainda, como alguém que está com alguma ferida e o outro vai lá e joga uma pimenta em cima para aumentar ainda mais aquela dor. Então, tem aqueles que ainda acham que vão contribuir se aumentar ainda mais um pouquinho o sofrimento do outro. Mas ele diz, grande erro, grande erro. É certo? Pergunta ele. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhe traçou Deus,
Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Olha que pergunta interessante. Por quê? Muitos alegam que, se a pessoa está passando por aquilo, ele não vai ajudar. Mas, como que nós vamos saber o que realmente é a prova, a expiação que a pessoa precisaria passar? É isso que ele diz. É certo, tudo bem, nós sabemos, é necessário passarmos pelas provas. Sabemos que as provas devem seguir o curso que foi traçado por Deus. Mas nós conhecemos qual é esse curso traçado por Deus, qual é esse caminho? E, por outro lado, nós também temos que compreender, abrindo aqui um parêntese, que dependendo do nosso proceder, as nossas provas, elas podem ser atenuadas. Nós reencarnamos para passar uma determinada provação, mas pela nossa conduta, pelo nosso proceder, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, pela nossa moralidade, pelo nosso desejo de transformação moral e espiritual, aquela prova pode ser amenizada. Já contamos essa história várias vezes, mas sempre é válido ser lembrada. O caso daquele irmão, e essa história é contada em um dos livros de Chico Xavier, mas eu peço desculpa porque no momento não lembro qual dos livros. Mas ele veio, esse irmão de humanidade, qual era a prova? Ele veio, quando reencarnou, era em função dos seus débitos passados, ele deveria perder o braço. Perderia o braço. Passaria por algum acidente, uma enfermidade, o que fosse, e ele perderia o braço. Mas ele, quando reencarnou, logicamente que ele não lembrava mais a bênção do esquecimento, mas ele era um homem íntegro, trabalhador, bom amigo, bom pai, bom marido, um bom vizinho, era uma pessoa dedicada, era um espírita, trabalhador, atuava na área da mediunidade, auxiliava nas reuniões mediúnicas, era uma pessoa do bem. E ele trabalhava numa fábrica e um belo dia, todos os amigos, colegas de trabalho gostavam muito dele. Mas naquela fábrica, ele sofre um acidente e ele perde um dedo. Foi um choque, todos se chocaram com aquilo. Logo ele, um homem tão bom, sofreu esse acidente, vai para o hospital, foi socorrido, mas ele era aquela pessoa tão equilibrada emocionalmente que à noite ele vai à reunião mediúnica. Ele não deixa de ir àquela atividade que ele participava semanalmente, o compromisso que ele havia assumido. E nessa reunião, ele é um outro companheiro, através da mediunidade, traz uma mensagem, dizendo justamente isso, que ele, ao reencarnar, ele perderia o braço, mas em função da sua forma de se conduzir, a sua prova foi amenizada e ele perdeu somente o dedo. E aquilo acalentou de tal maneira que no dia seguinte ele já se encontrava na fábrica. E os colegas, o que você está fazendo aqui? Você está de licença médica? Você está num processo de recuperação? E ele falou, mas eu estou me sentindo tão bem que eu desejei vir.
se tiver algo que eu possa fazer, mesmo com a minha mão imobilizada, eu quero fazer. Então, nós não sabemos como o benfeitor aqui diz, questiona, nós não conhecemos qual é o curso, o que foi traçado por Deus para aquela determinada pessoa. E ele prossegue: sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu? Não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? É muito interessante, porque nós não sabemos os desígnios de Deus e o que ele coloca. Bernardino, será que não é o contrário, ao invés de você achar que deve se omitir ou que deve até aumentar mais ainda, avivar mais ainda a dor, o sofrimento, a prova dessa pessoa? Será que não é o contrário? Você é o instrumento, você é aquele bálsamo, aquele medicação que veio para consolar, para aliviar, para auxiliar, a amenizar a dor do outro. É um caso que nós devemos refletir. E ele prossegue: não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. É muito cômodo, muito tranquilo falarmos isso. Olharmos alguém à nossa volta e nos quitarmos diante do sofrimento do outro, nos pronunciando dessa maneira. É a justiça de Deus. Deixe que ele sofra. É isso que Deus quer. Quantos, infelizmente, falam ou pensam dessa maneira? E ele nos ensina: dizei antes, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então, pensar, o que eu posso fazer? Como que eu posso agir para amenizar? Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Porque dependendo do que o outro esteja passando, ele precisa de um consolo, às vezes um abraço, às vezes somente nós, com muito carinho, com muita fraternidade, sentarmos ao seu lado e ouvi-lo, permitir que ele abra o seu coração. E nós somente vamos ouvir, sem pressa, sem ansiedade, sem olhar para o relógio. Nós vamos permitir que o outro fale. Dependendo da situação, é o amparo material. Ele precisa do alimento, ele precisa da medicação, de um dinheiro para comprar aquele remédio. É o amparo material. Às vezes, ele precisa nos ouvir. Ele precisa de um conselho. Um conselho, nós vamos orar, pedir a Deus, aos emissários de mais alto, que nos auxilie, que nos intua, para que possamos ser instrumento, para que as nossas palavras possam ser as palavras adequadas para as necessidades daquele irmão. Não como juízes, como nos acreditando saber tudo
tudo e termos as respostas para tudo, mas com muito equilíbrio, dependendo da situação, para poder aconselhar, para que a pessoa, muitas das vezes, no momento de desespero, de angústia, de revolta, de ódio, possa tomar uma atitude equivocada, violenta, possa tomar uma atitude pela qual ele vai se arrepender pelo resto da vida. Nós temos, como nos diz o benfeitor, condições para ajudá-lo a vencer a prova, com mais energia, com mais paciência, com resignação. Resignação. E ele prossegue: vejamos mesmo, se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. É muito interessante essa reflexão do benfeitor. Nós estávamos falando até agora com relação ao outro. Agora, talvez a prova ou a expiação seja para nós próprios, para nós podermos agir. Mas, amigos, nós vamos continuar a semana que vem com dando continuidade a essa reflexão do Espírito Bernardino. Nós vamos agora fazer uma pausa para podermos prosseguir na próxima semana com essa reflexão muito importante, muito interessante. E nós aproveitamos para lembrar a vocês que estão aqui conosco, aproveitamos para mandar um abraço para quem foi chegando depois, para o José Roberto, para Maria Aparecida, para Merrei, Anne, Eudócio, Arnaldo, Desirê, para todos esses amigos tão queridos. Nós lembramos que vamos agora, de 8h30 às 9h30 da noite, à distância, fazermos a nossa reunião de vibração, a nossa reunião de tratamento. Para aqueles que estão em tratamento ou que estão com a intenção de pedir por alguém, mantenha-se em sintonia, de 8h30 às 9h30 da noite, confiando nos emissários de mais alto. E nós aproveitamos para convidar vocês, amanhã, quarta-feira, 20 horas, Poesia dos Imortais. E quinta-feira, 20 horas também, somente pelo Facebook na quinta-feira, é o nosso curso, Cure-se e Cure, pelo magnetismo. Então estão todos convidados, super convidados. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear essa luz. Quem desejar alguma orientação, o WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 19 99 341 6316. Daqui a 4 minutinhos, vamos iniciar a nossa reunião. Os trabalhadores da nossa casa já estão em sintonia, os emissários de mais alto, e amanhã nós estaremos juntos novamente com Poesia dos Imortais. Paz a todos e até amanhã.